Iniciando aqui mais uma live, esperando aqui o nosso convidado de hoje, que é Elenilson. Opa, E aí, tudo jóia? Campineto? Beleza, brother? Beleza, deixa eu só fazer a apresentação e vamos lá. Ô, pessoal, boa noite. Iniciando aqui mais um Inefável Aleatório NetoCast, com o episódio 2 com esse sensei aí, Elenilson. Elenilson, se apresenta um pouco pra gente aí. Boa noite, Neto. Inicialmente, Boa noite. agradecer o convite. O áudio tá bom? Tá dando pra curtir, escutar legal? Tá, você tá me escutando legal? Tá tranquilo. Tá Bem, pe- tranquilo. Segundamente, eu que agradeço a sua participação. Você é um cara muito excelente da parte do esporte e cultura aqui da nossa cidade, representa bastante. E pode continuar a sua fala. então, eu me chamo Helenilson Balduino, sou aqui da cidade de Equador, sou professor de jiu-jitsu, faixa preta em grau, também graduado em grau preto no Muay Thai e faixa preta no kickbox, além de algumas outras modalidades marciais. Fui atleta de futsal, futebol, vôlei, basquete e outras modalidades durante toda a minha vida. E hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre a minha trajetória e sobre aquilo que representa a mentalidade de uma pessoa que precisa vencer. Levando em consideração que na área de jiu-jitsu eu sou pentacampeão do estado do Rio Grande do Norte, bicampeão norte e nordeste de jiu-jitsu, campeão do norte e nordeste de jiu-jitsu, a maior competição profissional de jiu-jitsu do Nordeste, e participei de 46 competições ao longo da minha vida de competidor e medalhei em todas, né? Inclusive, algumas das medalhas estão aqui junto, pertinho Aí sempre. sim, viu? Então é isso. Pra relembrar, né? E falando sobre a mentalidade do tema de hoje, mentalidade de campeão, não está relacionado apenas a esporte, tá, pessoal? Está relacionado desde uma pequena atitude ou até mesmo fazer uma prova, que toda parte psicológica está em função do seu pensamento. Concorda comigo, Elenilson? Exatamente, né? Quando a gente fala em mentalidade de campeão, é interessante que a gente entenda um pouco da etimologia da palavra, né? Campeão é aquilo que vem relacionado à disputa, à competição, a premiações. E o vencedor, que é aquele que, em qualquer segmento da vida que não necessariamente haja uma premiação, é, é campeão, né? Vence. Então, eu acredito que a palavra campeão ela está muito associada a ser vencedor em qualquer segmento da vida, né? E a gente às vezes acha que está apenas ligado a algum tipo de disputa, algum tipo de premiação. Mas como você falou, tem um leque bem mais amplo do que é ser um campeão, do que é ser um vencedor. Isso mesmo. Eu quero agradecer a todo mundo que está acompanhando, entrou na live, sejam muito bem-vindos. Esse é o segundo NetoCast. Eu quero agradecer às outras pessoas que estão aí. E fica aí que vai vir muito conteúdo muito bom, eu garanto a vocês. Eu tô um pouco nervoso, sendo sincero, ainda estou aprendendo esse formato. Acontece, acontece. Exatamente. Como toda área. Mas, Helenilson, eu queria lhe perguntar de onde veio essa sua paixão pelo esporte? Pelo esporte e a vontade sua de ensinar. Uma de cada vez. De onde veio a sua paixão pelo esporte? Desde a infância, nós somos motivados a competir. Né? Nós competimos na escola por melhores notas. Quando nós começamos a ter acesso aos esportes, no Brasil, geralmente, é aquilo que está ligado a futebol, a futsal, a gente vai tendo essa paixão por competir, por vencer. Né? E aí foi de onde começou essa meu caminho no esporte. Eu sou de uma família de esportistas, né? Meus primos, a maioria dos meus primos sempre jogaram nos times de futebol aqui da cidade, da região. E aí, desde pequeno, eu fui gostando muito do esporte. E no segmento de artes marciais, eu comecei através do videogame. Eu via um lutador de um jogo chamado Street Fighter, que é o Sagat, que era um lutador de Muay Thai. Eu tinha muita vontade de aprender artes marciais, né? E aí ficava através de vídeos, de filmes vendo. Até que um tempo veio um sensei de judô aqui para Equador, começou a dar aula, e aí eu ia acompanhar os treinos, olhar e fui me apaixonando pouco a pouco.
Só que eu só vim ter acesso realmente assim, às artes marciais já um pouco mais jovem, já com seus meus 17, 18 anos, quando eu comecei a treinar com o Roberto Sabino, que é um grande mestre de artes marciais que nós temos aqui na nossa cidade. E a partir daí eu ingressei nessa área de artes marciais e depois fui me tornando uma referência no município, aqui na região, participando de competições, vencendo algumas, né? E graças a Deus eu agradeço muito, muito, muito mesmo a Roberto, que foi quem assim me inseriu, né? Que me introduziu nessa área de artes marciais. Eu queria comentar um pouco sobre sua fala, é que você falou que veio do videogame. Isso é algo que vem bastante, seja um videogame, seja um livro, seja um filme que assistimos. E aí que tá nossas primeiras inspirações, não só para arte, quer dizer, não só para artes marciais, como esporte, entre outros. Por exemplo, quando é abordado alguma arte marcial em algum vídeo, algum filme, algum anime, desenho, acabou cultivando mais. E isso é excelente, mais para essa parte da Ásia, que globalizou e trouxe aqui para o Brasil, entre outros. Isso é legal porque não só ajuda na saúde, como também ajuda até com o psicológico, seja aliviando a ansiedade ou ajudando até mesmo para dormir. Né? E falando sobre suas inspirações, queria falar que você é uma das inspirações. Eu lembro quando era, assim, mais ou menos 2009, por aí, tinha um prédio aqui perto da esquina da minha casa que você dava aula de jiu-jitsu. Aí, como mãe não deixava eu ir, eu ia lá assistir Júnior. Era verdade. Porque dizer que era perigoso, eu ficava lá todo dia. Quer dizer, todo dia não, eu ficava lá assistindo, só observando. E aprendia muito observando, pois eu não valorizo a parte teórica como a. Fugiu a palavra. Eu valorizo bastante a parte teórica, mas é muito importante também a prática, mas. Eita, confundi tudo, desculpa aí. Tranquilo. Na Mas eu verdade, valorizo bastante a parte teórica. E quando você explicava algum golpe, é, você explica o porquê daquele golpe, onde usar, como se defender com aquele e o que vai agregar para a sua vida. Isso é muito legal nas artes marciais. E toda arte marcial tem alguns pontos que defendem, alguns princípios. Você consegue falar sobre os princípios do jiu-jitsu, Elenilson? cara, Ou de o, artes marciais assim em geral? o jiu-jitsu na minha vida, ele aconteceu. Tá travando um pouco, deve ser. Tá dando para escutar? Pode falar. Tá, agora voltou. O jiu-jitsu na minha vida eu considero uma mudança radical. Assim. Eu acredito que tudo que eu sou hoje, tudo que eu me transformei, que eu consegui lidar na minha vida, foi graças aos ensinamentos do jiu-jitsu. As artes marciais como um todo. Mas o jiu-jitsu, dentre tantas que eu pratiquei, já fui praticante de mais de 10 modalidades marciais, o jiu-jitsu ele tem um quê a mais por ter sido criado por monges budistas, ter um sentido de formação humana. E então isso foi uma das coisas que eu mais priorizei desde o meu início. Meu início no jiu-jitsu foi muito difícil, não existia aqui na região, era uma arte marcial marginalizada, porque durante muito tempo existiam os pit boys, que eram aqueles caras que treinavam para brigar, para arrumar confusão. Então quando eu comecei a estudar o jiu-jitsu, trazendo aqui para Equador, eu sofri muito preconceito por ser uma arte marcial de contato, né, como a gente chama arte marcial agarrada. O pessoal aliava isso muito ao homossexualismo, julgava. Então foi muito difícil o início, mas eu acredito que isso é um dos sentidos maiores da arte marcial. É você, não só da arte marcial, mas na vida como um todo, é você saber lidar com esse tipo de transição da sua vida, que é a pré-ideia das pessoas, né? O preconceito que as pessoas têm sobre determinada coisa, e superar isso, transformando em motivação. Né? Então, a arte marcial, ela permeou todas as decisões da minha vida, e hoje eu agradeço muito por ter encontrado o jiu-jitsu. Graças ao jiu-jitsu, eu tive a oportunidade de conhecer grandes pessoas, contribuir, acredito, na formação humana de muitas pessoas, afinal, eu já dei aula aqui em Equador, Santana do Seridó, Parelhas, Junco e outras cidades mais, Caicó, Carnaúba dos Dantas, e eu já tive a oportunidade de dar aulas a mais de 800 pessoas diretamente. Então, isso é muito gratificante. Né? E falando sobre um pouco sobre a mentalidade
bicampeão, o que leva você a ser um campeão, eu acredito que não só na arte marcial, no esporte, mas na vida, existem dois tipos de pessoas. Aqueles que já estão aptos pelo talento e aqueles que são disciplinados e esforçados para alcançar alguma coisa. E eu acredito que no contexto de competição, de ser um vencedor, tudo está atrelado a essas duas situações. Aqueles que já são talentosos por natureza e aqueles que são esforçados e conseguem os resultados através da disciplina. Né? É óbvio que o talentoso ele também precisa da disciplina para alcançar o sucesso, né? As vitórias. Mas o disciplinado, ele é aquele que batalha, que supera todas as dificuldades por ter esse déficit de talento. Né? Eu acredito que eu fui uma pessoa abençoada com um certo talento para essa modalidade, haja visto os resultados que eu tive, mas eu fui muito esforçado, disciplinado, me dediquei muito, eu abri mão de muita coisa, porque é uma das coisas que faz você se tornar uma pessoa de sucesso em qualquer segmento, é você saber que para que uma coisa surja, muitas coisas devem ser sacrificadas. Então eu abri mão de muita coisa, passei muita dificuldade, mas eu agradeço demais a tudo que as artes marciais me trouxe. E, respondendo o que você perguntou, né, eu estendi um pouco, mas eu acho que o mais importante que a arte marcial pode trazer, e o jiu-jitsu em especial, é o conceito filosófico e a formação humana que ela traz. Tanto nos seus preceitos morais que a própria disciplina marcial incube na gente, mas também no relacionamento que você cria dentro da academia, em que você vai absorvendo aquilo que é de melhor dos seus companheiros de treino e superando as suas dificuldades através dos ensinamentos que você recebe. Eu queria fazer uns comentários sobre sua fala. Excelente posicionamento, Elenilson. E, voltando do começo, você falou sobre o preconceito quando chegou aqui em Equador. E, falando um pouco, não acontece só com o jiu-jitsu, acontece com tudo assim que, entre aspas, é novo, acaba tendo um preconceito, de certa forma. E Exato. acredito que o jiu-jitsu, como você falou, tem as pessoas associarem com o homossexualismo, é justo o fato que no jiu-jitsu muitos golpes E são contatos. juntos, isso em contato com duas pessoas, que é diferente do conhecido boxe, que é, golpes à distância. Eu não sei falar sobre, mas algo muito legal que você falou é que isso é um pensamento totalmente errado, porque o jiu-jitsu não é para você lutar, é uma arte que você vai aprender sobre a vida e vai usar, se necessário, como uma defesa pessoal. Isso é muito importante, não só do jiu-jitsu, e falando aqui, você falou sobre também refinar sobre a hierarquia, que é muito importante, não só nas artes marciais, como tudo na vida. Eu acredito bastante assim Exato. nessa parte, devemos respeitar sempre. E algo que eu queria perguntar, você já respondeu sobre os alunos, mas eu vou comentar um pouco e em seguida jogar logo uma pergunta. Sobre os alunos, é muito excelente essa parte de você ver que está ensinando algumas pessoas e está gerando novos frutos. Acho que o dever assim do professor ou sensei está muito ligado a plantar novas sementes e quem absorver aquela informação cresceu sua própria árvore e gerou mais sementes. Isso é muito interessante e falando aqui, ó, quero falar que vocês podem interagir, fazer perguntas, tá? Sintam-se à vontade, se vocês estão aí. Mas eu queria só falar um pouco. Elenilson, qual um pouco sobre a filosofia do OS, que é OSS, toda vez de entrar no tatame? É uma dúvida minha, eu queria lhe perguntar. Então, ainda falando só mencionar isso que eu acredito que isso é muito importante, que é sobre a questão do jiu-jitsu ser uma arte marcial do contato. Certa vez, um aluno perguntou ao professor por que ele treinava tanto e não brigava na rua, não demonstrava o que ele sabia. E aí ele É, fala, só para tirar uma dúvida já em cima antes que eu esqueça. Isso é um método do Miyagi, né? Que é uma isso, filosofia japonesa daquele Karate Kid. isso. Isso é E, nós podemos entrar nesse ponto depois. Pode terminar a sua então, explicação. e então ele perguntou por que você treina tanto, tem a faixa preta e não briga, não luta, não demonstra o que você tem. E aí ele falou uma coisa que eu permeio muito meus pensamentos dessa forma também, né? É a mesma coisa de um
você ser um jardineiro na guerra ou ser um guerreiro no jardim, né? É melhor você ser um guerreiro num jardim ou um jardineiro na guerra, né? Então, assim, é melhor você saber e nunca precisar usar do que você precisar usar e nunca saber. Falando sobre a questão do osso, né, e de outras expressões japonesas, o jiu-jitsu não foi criado propriamente no Japão, ele foi criado na China e com a migração dos monges budistas por toda a Ásia, ele foi chegando a outros países, como China e o Japão. Só que no Japão foi onde o jiu-jitsu realmente se transformou, porque ele encontrou no Japão já um processo hierárquico e de organização militar que valorizou ainda mais os preceitos do jiu-jitsu, que era a arte samurai, né? Os samurais são conhecidos por terem introduzido muitas coisas no que nós vemos ainda hoje no jiu-jitsu. Por exemplo, a roupa que nós usamos, que é o kimono, é uma roupa tradicional japonesa, né? O tatame, onde nós treinamos, é um piso natural no Japão. E aí também vieram outras coisas, como, por exemplo, a nomenclatura dos golpes e também as expressões. Tudo no Japão, nas artes marciais japonesas, elas são muito ritualizadas e ao mesmo tempo verbalizadas, né? Por exemplo, no karatê nós temos o kiai, que é aquele grito quando você executa um golpe. Então, o osu, a expressão osu, não existe assim uma explicação clara sobre isso, mas os grandes estudiosos da arte, eles falam que tem alguma coisa relacionada com a expressão onigai shimasu, que é obrigado, que quer dizer, por favor. O ato de agradecer, né? Isso, me ajude, por favor. E aí ela foi assimilada no âmbito competitivo e do jiu-jitsu como uma forma de você cumprimentar, como uma forma de você expressar a confirmação. Então, geralmente, em algumas academias, você vê o professor dizer, quando acaba uma explicação, dizer tudo certo, pessoal, e o pessoal dizer como se fosse uma afirmação, né? No segmento que eu valorizo, que é mais um pouco atrelado à cultura samurai, a gente usa apenas a expressão osso como uma forma de respeito extremo, né? A gente confirma através da expressão japonesa hai, que quer dizer sim, hai sensei, hai senpai, e assim, mas tem esse sentido, né? Mas no jiu-jitsu, hoje, isso é uma coisa assim que eu tomei para mim, né? Que foi essa parte de preservar um pouco mais da cultura oriunda dos samurais, porque o jiu-jitsu ele perdeu muito dessa essência, né? O jiu-jitsu hoje ele é mais conhecido no mundo como jiu-jitsu brasileiro do que como jiu-jitsu mundial, né? Porque no Brasil ele encontrou a família Gracie, ela desenvolveu métodos novos que deu uma nova identidade à modalidade, né? Então se perdeu muito disso. Golpes que eram, por exemplo, Morotegari, que é um golpe onde você cata as duas pernas do oponente para derrubar, passou a se chamar baiana, né? E outros golpes mais foram ganhando expressões brasileiras. Então, no meu segmento de jiu-jitsu que a gente executa aqui, que a gente ensina, a gente procura preservar um pouco da história, porque isso é importante, eu acredito, para que a gente continue a valorizar a identidade do jiu-jitsu oriental. Falando um pouco da sua fala, eu tô anotando aqui para não me perder. Você falou sobre o tatame, Senhor Balduino, como foi seu começo no jiu-jitsu? Foi complicado no começo? Teve suas dificuldades? Posso responder? Pode responder. Quando o pessoal me chama de senhor, eu me sinto ainda mais velho. Mas o jiu-jitsu para mim surgiu de uma forma inusitada. Eu treinava com o meu mestre Roberto, que era uma arte marcial chamada Koa Jitsu, que é bem parecido com o Karatê e com o Muay Thai, e eu apanhava bastante. Apesar de eu ter 1,90 m e meu professor, eu acho que ele tem 1,70 m, 70 e pouco, ele batia demais em mim, apanhava bastante. E aí eu comecei a tentar estudar alguma forma, alguma técnica nova, que isso é uma coisa muito importante para qualquer segmento da vida, no seu trabalho, na escola, qualquer coisa. Não se limite a aprender apenas aquilo que está sendo ensinado na aula. Você tem que sair, você tem que procurar, você tem que fazer da sua modalidade, da sua vida, uma constante pesquisa. E aí eu comecei a estudar outras formas, isso por volta de 2004 a 2006. Tudo era muito difícil, não tinha internet, era tudo o acesso, por morar numa cidade pequena no interior potiguar, era tudo muito difícil. Então eu comecei a pesquisar,
até que eu encontrei um evento de MMA, que no tempo era chamado de Vale Tudo, era o IVC, International Vale Tudo Championship. E aí eu vi o cara ganhar uma luta com um golpe sem dar um soco sequer. E aí eu fiquei, nossa, que arte marcial é essa que o cara venceu sem precisar agredir e tal, coisa do tipo. E aí eu comecei a pesquisar, aluguei umas fitas cassete ainda, eu acho que essa galera que é mais nova aí, da tua idade, né, eu acho que não sabe nem o que é fita cassete. Mas, por minha idade eu sei porque, por ter morado com minha avó ainda tinha. Pois é. Aí tinha muitos filmes assim antigos. É uma experiência única porque, tipo, você tem que cuidar, porque se arranhar qualquer coisinha, cortar, Isso. ela já não funciona mais. E E é então, isso que. e Pode aí eu continuar. comecei a ir até a cidade mais próxima aqui que tinha acesso, que era Campina Grande, comprava revista e comecei a estudar essa modalidade. E aí foi que eu vi que era o jiu-jitsu, que era uma modalidade japonesa e tal, e comecei a estudar mais, até que nos treinos eu comecei a executar alguns golpes. Meu professor, que é um cara extremamente sábio, meu primeiro mestre, Roberto, ele incentivou, ele poderia muito bem ter barrado, porque não, isso aqui não é a modalidade que eu dou aula, mas pelo contrário, a visão dele de mestre me incentivou a continuar treinando. Tanto que em um determinado tempo ele teve que parar de dar aula. Eu fiquei desesperado porque eu já não fazia mais nada na minha vida a não ser me dedicar às artes marciais. E aí ele me incumbiu de manter a academia, de continuar com a academia. Foi aí que eu passei a lecionar, a dar aula. Na verdade, nunca foi minha ambição. Eu queria ter parceiros de treino para que eu pudesse continuar a fazer o que eu gostava. E aí eu comecei a treinar. Ainda treinávamos sem um conhecimento, porque nunca tínhamos tido acesso a um professor realmente de jiu-jitsu. No tempo, nós treinávamos no chão duro, porque nós não tínhamos tatame, era no chão duro mesmo. Não tínhamos kimono, treinávamos com roupas normais, short de esporte normal, mas aos poucos foram crescendo os praticantes e a gente montou uma grande equipe aqui em Equador. E aí a gente chamou a atenção de um pessoal de Caicó, uma cidade próxima que tem aqui, e eles vieram nos avaliar, viram que nós já tínhamos um bom conhecimento, porque eu pesquisava muito, eu me dediquei totalmente a isso, e aí eles nos convidaram para visitar o dojo deles em Caicó, e no primeiro treino que eu fui lá, pelo conhecimento que eu já tinha, eles me graduaram de faixa azul, e aí eu comecei, nos filiaram à academia que eles faziam parte, e aí eu comecei a dar aula aqui em Equador, realmente de jiu-jitsu, e foi assim que a gente foi crescendo. Já no primeiro ano de aulas aqui, a gente adquiriu um pequeno tatamezinho de 4 metros quadrados, onde treinava 20 pessoas, alguns no chão, alguns no tatame. E aí a gente foi no nosso primeiro campeonato de jiu-jitsu na cidade de Natal, capital aqui do Rio Grande do Norte. Fomos eu e mais 2 alunos, né? E aí, no primeiro campeonato, para a glória de Deus, eu acredito que assim tem um grande projeto dele na minha vida. E aí, no primeiro campeonato, eu fico até um pouco emocionado de falar, porque isso mexe muito comigo. Dia 5 de junho de 2009, eu fui campeão do estado. Foi a primeira competição que a gente foi e eu fui campeão do estado. Então, saí de uma cidade pequena, de pouco mais de 5 mil habitantes, para competir contra os grandes nomes do jiu-jitsu do estado, na capital. Nós saímos aqui de 3 horas da manhã para bater peso, sem poder se alimentar, esperar a luta, isso sem conhecimento algum de como acontecia um campeonato. E aí, mesmo assim, nós fomos honrados pela glória de Deus aí, e aí eu me sagrei campeão, e os outros 2 meninos, um ficou em segundo lugar na categoria dele e o outro em terceiro. E aí começou a nossa história, mas começou assim com toda essa dificuldade. Helenilson, fazendo uma pergunta sobre essa parte mais da pressão, do preparamento, você concorda comigo que isso não é só para a área do jiu-jitsu, artes marciais, entre outros, é mais na vida. Quando estamos em ambiente de pressão, você acredita que expandimos um pouco mais, aprendemos e temos 2 opções, ou desistir com a pressão, ou evoluir e melhorar cada vez mais? Né? Nessa parte. Pode Falar. Então, eu acho que uma das coisas que nós devemos fazer sempre é buscar conhecimento. Buscar conhecimento. E ver em pequenas coisas as grandes soluções que nós precisamos. Existe uma frase bem pequena e singela que para mim sintetiza tudo que você perguntou,
que é a seguinte frase: a pressão cria diamantes. Então, os diamantes são alguns dos brilhantes, né, dos minerais mais raros e mais valiosos que existem. E ele só é possível ser transformado de uma pedra bruta, de um material normal em diamante, através das grandes pressões que existem no interior da nossa crosta terrestre. Então, aqueles que conseguem suportar essa pressão e absorver os ensinamentos que existem nela, com certeza se transformarão em grandes diamantes, em pedras preciosas, e conseguirão os grandes resultados que esperam. Eu acredito que essa frase sintetiza muito das coisas. Né? E como você perguntou, certamente aqueles que crescem através de ensinamentos e de lições de dificuldade, de pressão, como você perguntou, valorizam ainda mais o seu processo. Eu acho que é isso uma das coisas assim que transformam meros praticantes em grandes campeões. E que transformam pessoas de um comérciozinho pequeno em grandes empreendedores, coisas do tipo. É você saber absorver todas essas dificuldades, não esmorecer diante delas e transformar elas em motivação para que você alcance os resultados que você espera, né? As vitórias que você espera, né? Então eu acredito que essa frase responde bem essa sua pergunta. Excelente colocação, Elenilson. Ontem eu estive ao vivo com o Damião e falamos sobre uma parte, muitas pessoas pensam que para iniciar a desenhar devemos ter bons materiais. Isso é um mito de fato. Voltando para o jiu-jitsu, que é sua área, você falou que você começou sem tatame, sem kimono, e isso, consequentemente, você valorizou mais quando teve o seu primeiro kimono para treinar. Valorizou mais quando teve o primeiro kimono. E muitas pessoas já têm tudo isso, mas não tem a dedicação de quem não teve. Isso, na minha visão, é o que difere uma pessoa que já tem o que é necessário, mas às vezes nem se esforça quanto aquela pessoa que não tem. Isso. E acredito que não seja apenas só para artes marciais, entre outros, e seja como tudo na vida. E você falou bastante sobre o processo do seu primeiro campeonato, que você foi campeão. E, Elenilson, você valoriza mais o processo ou a parte do campeonato em si? Acredito que os dois sejam bastante importantes, mas acredito que o processo de você estar lá treinando contra você mesmo todos os dias, cuidando da alimentação para não passar do peso da sua categoria, nem faltando, acredito que seja muito bem, acredito que seja a parte mais difícil. Poderia comentar um pouco sobre? É importante salientar que o jiu-jitsu não foi feito para ser uma arte marcial de competição. Quando a gente fala em arte marcial, está ligado à guerra. Né? Quando eles foram criados, essas artes marciais, judô, jiu-jitsu, karatê, etc., eram formas de você se defender contra a morte. Né? Então, assim, eles não foram criados para ser sistemas esportivos. Com o tempo, né, e com a comercialização dessas modalidades, ele foi se transformando em um esporte competitivo, olímpico, como é o caso, por exemplo, do karatê, do judô, né? Então, assim, eu, por ter tido essa formação um pouco mais observando esse contexto histórico, eu nunca tive a competição como uma obrigatoriedade para mim. E nunca tive grandes expectativas, né? Na verdade, o primeiro campeonato que eu ganhei, quando eu cheguei lá, foi terrível, assim, porque eu lembro que eu estava na arquibancada e nesse tempo chamavam no alto-falante lá, atleta Elenilson, da Academia Brasa, Equador. Eu sempre falo isso a meus alunos, né? E o pessoal do meu lado assim não sabia que era eu, dizia Equador. Equador é um país, tem gente até de fora. Aí o cara falou, não, Equador é uma cidadezinha pequena lá do interior, não existe nem jiu-jitsu lá. Então, assim, eu nunca tive aspirações de ser um atleta, ter sucesso, vencer. Eu nunca tive a aspiração nem de chegar à faixa preta. Eu só queria praticar, porque a arte marcial ela me trazia a paz que eu precisava encontrar. Né? Então, assim, o contexto do jiu-jitsu para mim me trouxe muito disso. De o dia a dia estar no tatame, colocar o kimono, fazer os primeiros rituais de entrar no tatame, até o próprio ato de varrer o tatame. Eu sempre foi uma coisa assim que eu sempre valorizei, que é meu aluno que está aí na live pode confirmar. Eu sempre chegava antes na academia e fazia questão de varrer o tatame para os meus alunos, mesmo sendo o professor, porque era o meu momento
de abnegação, de entender que eu podia ser o mais graduado ali da turma, mas eu sou tão aprendiz quanto eles, né? Até interessante que a palavra sensei, que geralmente é como o pessoal me chama, muita gente acha que sensei significa professor, né? Mas sensei, ela é uma palavra japonesa que quer dizer aquele que veio antes. E como aqueles que vieram antes têm condições de mostrar suas experiências. Então o sensei nada mais é do que aquele que apresenta suas experiências para que outras pessoas possam também aprender e o superar. O sensei, ele tem que ter a preocupação de fazer com que aqueles que vieram após ele o superem, sejam melhor do que ele. Então, Neto, eu sempre levei muito em consideração isso. E os campeonatos, obviamente, eu me dediquei muito porque eu queria os resultados para mostrar que o jiu-jitsu era eficiente, que nós aqui em Equador tínhamos condições de bater de frente com qualquer pessoa. Eu lembro que, ainda falando um pouco sobre motivação, quando eu fui aqui em um comércio, uma vez aqui na cidade de Equador, que obviamente eu não vou dizer por ética, falar que eu ia competir, pedir uma ajuda para custear a minha ida, o cara disse, não, você vai lutar, você é doido, até Equador, vai para Natal lutar, os caras vão lhe matar lá, não tem condição de você ganhar de ninguém. E aí hoje nós vemos aqui em Equador um grande celeiro de artes marciais, nós temos campeões do Brasil, temos campeões do estado aqui, muitos campeões do estado aqui em Santana do Seridó, Parelhas. Então, assim, o processo todo de formação para você chegar no campeonato, ele deve ser muito produtivo, até porque ele é muito pesado. É mais difícil você se preparar para ir para o campeonato do que propriamente lutar. Então, eu sempre valorizei muito esse processo. E uma coisa que até eu anotei aqui no bloquinho de nota, a gente precisa entender qual é a verdadeira recompensa de ser campeão. Será que a recompensa de ser campeão é a medalha? É o troféu? É o dinheiro que você pode ganhar? Ou é a satisfação pessoal de você saber que se superou? Então, sempre foi essa a minha preocupação. De lutar, às vezes vencer, às vezes perder, mas sempre tirar isso como algo a me motivar a voltar para a academia e treinar mais para uma próxima oportunidade. Comentando um pouco, teve uma pergunta, eu anotei aqui, pode ficar tranquilo, Mel, uma amiga minha lhe perguntou, mas eu vou antes comentar um pouco, voltando ao método Miyagi, que ele consiste na repetição, até que se torne um instinto natural seu. E isso não apenas nas artes marciais, jiu-jitsu, mas como na vida, vamos supor. Você vai aprender uma arte nova, seja desenhar, ou designer, como você também é. No começo é sempre difícil. Isso é o que você mais tem que valorizar, é a parte difícil, a parte chata. Pois vai chegar um momento que você vai repetir tanto aquilo que vai ao chegar e ficar algo natural, algo mais fácil. E a mesma coisa, como falando da premiação, a mesma coisa é estudar para uma prova. Você não vai estudar para uma prova para tirar notas altas. Você quer estudar para passar da média e não ser reprovado. E, consequentemente, o ensinamento da prova é verificar se você aprendeu ou não. E acredito que seja muito isso em campeonatos. Não lutei em algum campeonato, mas é algo que desculpa, eu tô nervoso hoje. Mas é algo algo que eu observo, aprendo observando. Isso é muito importante também. E algo sobre o que você comentou sobre a parte de buscar patrocínio, não só patrocínio em si, mas o desmerecimento é algo que, das duas, uma. Ou você leva como motivação para provar àquela pessoa que você ganhou e ela estava errada, ou se você for, entre as uma pessoa de psicologia mais fraca, você vai, tá certo, eu não vou tentar. E essas não vão tentar, aí que está o erro. Você tem que fazer o máximo, se esforçar para provar que aquela pessoa estava errada. E que sim, essa parte da arte marcial tem esse sentido, e você ganhou deve ter sido mais que uma prova pessoal e uma prova social para mostrar o mérito de ter ganhado, de ter treinado todas aquelas dificuldades e levantar lá o nome do Equador e ter ganhado. E a pergunta que Mel deixou no chat foi: você tem algum ídolo especial que se inspira até hoje? Na área do jiu-jitsu? Se for na área do jiu-jitsu... Ela não especificou na pergunta, apenas mas eu se tem acredito algum que seja, ídolo né? especial, mas pode comentar à vontade. Eu sou um cara, assim, quem me conhece sabe que eu sou muito pragmático. Eu gosto muito de pontuar as coisas, de
Às vezes as pessoas me têm até como um pouco retrógrado, porque eu gosto muito de ir atrás de coisas antigas. No jiu-jitsu, quando eu comecei a ver o jiu-jitsu, isso foi mais uma grande dádiva que eu tive na minha vida. Eu comecei a ver muito um atleta chamado Léo Vieira, porque ele foi assim revolucionário no tempo dele, nos anos 90. Ele saiu da academia dele, que não estava gostando do sistema, e criou a própria academia. E essa academia cresceu tanto que foi 4 anos consecutivos campeão mundial, que era a Brasa, que, assim, por ironia do destino, eu acabei sendo atleta da Brasa. E aí eu achava muito interessante o sistema dele, porque ele era bem pequeno e conseguia vencer atletas bem grandes. Inclusive tem um evento chamado ADCC, que é o Abu Dhabi Championship Combat, que é o evento que paga mais caro em relação à remuneração, que é nos Emirados Árabes. E nesse tempo... Em Dubai. Isso mesmo. Iam atletas de vários lugares do mundo competir lá e não tinha limite de peso, coisa do tipo. E ele, com seus 64 quilos, lutou contra um americano chamado Mark Kerr, de 136 quilos. E aí ele venceu o Mark Kerr e se transformou assim, em uma grande referência no jiu-jitsu. Então eu acredito que meu primeiro ídolo foi Léo Vieira. Coincidentemente, ele criou, depois da Brasa, uma nova academia chamada Checkmate, que foi a academia a qual eu me filiei e que estive presente até antes da pandemia agora, né? E em 2017, se eu não me engano, ele veio dar um seminário em Natal e eu participei do seminário e conheci pessoalmente o meu ídolo, que era Léo Vieira, que hoje dá aula nos Estados Unidos, é o líder da Academia Checkmate, da qual eu fiz parte. Eu ainda tive a oportunidade de ter 2 grandes referências. O primeiro, ele é pouco conhecido, é chamado Roberto Roleta, é Roberto Magalhães o nome dele, mas é Roberto Roleta, como ele é conhecido no âmbito do jiu-jitsu, porque eu, uma vez treinando em Caicó, com um amigo, ele olhou e disse, cara, você é bizonho igual a Roberto Roleta. Aí eu fui pensar, por quê? Roberto Roleta foi um cara, ele é do Rio Grande do Sul, que ele transformou o jiu-jitsu. Ele lutava de uma forma tão inusitada e tão irreverente que começaram a chamar o jiu-jitsu dele de esquijitsu, o jiu-jitsu esquisito. E eu nunca tinha nem visto ele, mas eu fazia muitos golpes que ele criou. E aí eu fui perceber que meu estilo, até meu biotipo, era muito parecido com ele. Então eu comecei a estudar muito sobre o cara, tive muito sucesso no período que eu treinei o esquijitsu de roleta, né? E ganhei vários campeonatos, porque era uma coisa assim que ninguém achava que era efetivo, que tinha resultados. E aí não estavam preparados para lutar contra isso. E o último ídolo que eu tive também, assim, no âmbito do jiu-jitsu foi o atual grande lutador e talvez o maior lutador da história do jiu-jitsu, chamado Marcos Buchecha, né? Que é o 11 vezes campeão mundial de jiu-jitsu, o maior nome do jiu-jitsu, que eu também tive a oportunidade em 2019 de participar de um seminário com ele em Natal. No outro dia nós treinamos na academia, lado a lado com ele, tivemos a oportunidade de conversar com ele, apertar na mão, tirar foto, coisa do tipo. Eu vi que o cara é realmente assim, um fenômeno, então foram pessoas que me inspiraram. Mas se eu fosse dizer hoje, grandes ídolos do jiu-jitsu, mesmo na minha história, foram realmente Léo Vieira e Roberto Roleta, foram quem me inspiraram a treinar esse jiu-jitsu que até hoje eu tento praticar. Eu queria apenas falar que, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu vi que nesse horário entrou mais gente. E se você quer deixar alguma dúvida para mim ou para a Helenilson, fique à vontade. E falando sobre a sua parte de inspirações, isso é muito, muito interessante, Helenilson, pois, como todas as artes marciais, geralmente todos beberam assim na mesma fonte. Isso é muito interessante de você buscar raízes do que você está aprendendo. E quando você busca raízes, vê que tem ligações entre várias áreas e também buscar referências. Por exemplo, você vai começar numa área nova, você deve pesquisar e pesquisar com quem eu devo aprender isso. Qual pessoa mais próxima de mim pode me ensinar? Seja um professor de tal área, seja alguém que já trabalha com aquilo há um pouco mais de tempo. E, novamente, eu queria agradecer, todo mundo está aparecendo aí na live, tá? Não estamos encerrando, tá? Que o tempo é livre. E queria dar uma palavrinha mais pro pessoal que não está ligado mais a essa área do jiu-jitsu, que isso se aplica a toda a área. Se você tem um sonho
que seja qualquer coisa, seja desenhar, seja dançar, seja cantar, e se você tem persistência e consistência no que você faz, você consequentemente vai atingir seus objetivos, seja um prêmio, seja ganhar alguma coisa, não o fato de ganhar, mas provar para si mesmo, provar para pessoas que duvidaram. Isso se aplica em toda a área. É muito excelente você primeiro procurar o conhecimento, mas não adianta apenas procurar o conhecimento, você tem que aplicar no dia a dia, tem que ver onde vai se aplicar no dia a dia isso e principalmente não desistir apesar das dificuldades principalmente no Brasil vemos muitas dificuldades em seja arte marcial, seja governo, seja quase tudo na vida, quando temos algo que seja diferente do comum, não acaba sendo aceito. E Isso. aí, isso é para todas as áreas. E quando quebramos essa perspectiva e provamos que não é apenas uma dança, uma cantar, uma luta, porque muita gente diz, olha e pensa, ah, isso é só uma luta se agarrando, mas não é tudo isso. Não é só Isso. isso. Quantas vezes eu tava lá assistindo algum tatame seu e passava alguém, ah, tu vai ficar aí vendo esses machos se agarrar. Mas não, eu tava. Isso é algo Mas que acontece mesmo, é é realmente. verdade. É realmente o que acontece. Mas sim, eu vou ficar aqui vendo enquanto ele tá ensinando alguma coisa que vai agregar na minha vida. Eu tô aqui vendo o que ele vai fazer quando acontecer alguma situação na vida dele. Isso. Mandar um salve pra você. Seja muito Eu tô, bem-vindo, e Davi. eu tô E vendo Elenius, pode aqui. ficar à vontade para falar qualquer coisa. Mas voltando aqui pro tema, eu trouxe isso mais sobre. Eu queria mostrar sobre mais no dia a dia, porque você vê. Ó, apareceu uma pergunta. Pode responder se quiser. Então, olha só, primeiramente eu queria saudar aí meus alunos que estão entrando na live, Nazaré, Léo Jaime, André, Gabriel lá de Santana de Seridó, André de Santana, Natan e muitos outros que estão. Me desculpe se não deu para ver tudo que eu estava tratando do tema. E um grande abraço a um irmão, um cara que eu tenho uma admiração imensa, que é David, né? Que nós nos conhecemos através de um jogo. Ele é lá do Espírito Santo. Nós nunca nos vimos, mas eu tenho ele como um irmão e é um cara que é muito importante aí na minha vida também. E aí, falando um pouco sobre o que Ná perguntou aqui, sendo o jiu-jitsu ainda um campo predominantemente masculino, como o sensei avalia a presença das mulheres nesse esporte, do tatame? Isso é também parte dessa questão do preconceito, né? E eu acredito que o jiu-jitsu ele é um esporte talvez o mais apropriado para ser praticado pelas mulheres, porque ele foi criado para a autodefesa. O jiu-jitsu não é a arte de lutar, não é a arte de você vencer ninguém, não é a arte de você submeter ninguém, é a arte de você se defender, é a arte de trazer a você a abundância na vida e uma forma de você vencer sem precisar lutar. Né? Até contraditório, mas isso está lá no livro de Sun Tzu, A Arte da Guerra. É você conseguir vencer sem lutar, é você evitar um confronto, é você conseguir, em um movimento, evitar machucar alguém. E aí, quando vem para a parte feminina, no lado da arte marcial em si, as mulheres, através do jiu-jitsu, conseguem ter uma autoestima e conseguem, através do jiu-jitsu, adquirir conhecimentos capazes de se defender num mundo tão cheio de feminicídios e de outras situações. Quando vai para a parte esportiva, por ser um treino contínuo, todos os dias, com grandes frequências, e por não ter tantas praticantes femininas ainda, as mulheres às vezes acabam tendo que treinar constantemente com os homens. Né? E aí pode, para aquelas pessoas que vão passando ali leiga, olhando, pode ter uma má interpretação. Se eles já interpretam ruim homem com homem, imagina um homem com a mulher. Vão achar que aí tem todo um lado negativista da coisa. Mas as mulheres, elas têm, através dos seus resultados, mostrado que esse lugar que elas estão ocupando tem sido de grande mérito delas. Né? Eu tive a oportunidade de treinar algumas meninas e graças a Deus foi uma coisa assim que eu sempre me preocupei muito na academia de trabalhar esses conceitos. Até minha esposa já treinou comigo, minha cunhada, minha sobrinha. E aí a gente sempre deixar nesse ambiente onde você entenda que a arte é de extremo contato, mas que a arte ela é inicialmente de autorrespeito e autoconhecimento.
de você se respeitar e de respeitar o próximo. Eu acredito que é esse sentimento que as mulheres têm, eu posso falar pela minha academia, pelo o tatame que eu convivo, que elas têm esse sentimento de não precisar distinguir quem é homem e quem é mulher. Tá treinando com homem, eu acredito que seja o mesmo sentimento de estar treinando com mulher. Mas ainda é, não só no jiu-jitsu, mas no âmbito marcial como um todo, um campo onde o preconceito com a participação das mulheres é muito grande. Até porque se vislumbra muito ainda a questão da sexualidade em si. Mas elas estão pouco a pouco conquistando seu espaço. Nazaré é um grande exemplo desse aí. Faixa azul de jiu-jitsu, campeã de vários campeonatos, participou de vários campeonatos com a gente. Uma pessoa que tem história para contar dentro do tatame e que, obviamente, é um exemplo para muitas outras meninas que possam também praticar o jiu-jitsu ou outra modalidade marcial para adquirir mais conhecimento e aprender a se proteger. Então, eu acredito que é isso aí. Inclusive, Nazaré, eu não lhe conheço, mas eu queria convidar para, se você se ter vontade, falar um pouco mais da presença feminina, de uma opinião de uma própria mulher mesmo, dos benefícios que tem, porque, baseado em amigas minhas, tem mais benefícios, a Helenice falou da defesa pessoal e também da autoestima, e isso tem a ver com questão biológica. Por exemplo, quando você está praticando algum exercício ou muitas pessoas, inclusive, como no meu caso, procuram algum treinamento para, vamos supor, se você tem um corpo um pouco mais gordo, que é o meu caso, com o exercício, você consequentemente vai emagrecer, porque você lá está em movimento constante. E falando, e consequentemente vai emagrecer. E se sentir melhor, e voltando à parte da autoestima. E quando o exercício faz. Peraí que eu já leio a sua pergunta, ok, Léo Jaime? E você falou, eu queria, para não... Tô todo nervoso hoje. Você falou sobre seu amigo que você nunca tinha visto. Isso está muito presente também, atualmente, por questão da pandemia e globalização, que temos esses benefícios de ter amigos que nunca vimos na vida. Isso pode ser também uma faca de dois lados, mas eu não quero me aprofundar. Pode ser uma pessoa que você conhece, mas quando conhece, pode ser uma pessoa completamente diferente. Mas falando do benefício, é em todas as áreas. Isso é excelente para o seu desenvolvimento pessoal. E como você falou, o jiu-jitsu foi uma arte que não foi definida para resolver guerra, mas conseguia resolver sem ter confronto, sem machucar outras pessoas. Isso também tem a ver com a inteligência emocional, porque, por exemplo, artes mais explosivas como boxe, taekwondo, são mais a parte assim da porrada mesmo, murro, chute. E já no jiu-jitsu, é apenas, não sei explicar porque eu nunca pratiquei, mas são golpes que você usa, tanto defende como ataca o seu oponente com o seu próprio corpo. Nossa, isso aí em todas as áreas marciais. Né? O jiu-jitsu, muitas pessoas não conhecem, porque como foi muito comercializada essa parte esportiva, o jiu-jitsu também tem a parte de combate de golpes traumáticos, né? De soco, chute, que é chamada a parte do ATMI. Só que algumas academias não ensinam mais isso porque eles esperam apenas que quem vai para a academia treine para ir para os campeonatos, ganhar suas medalhas e se transformar em campeão mundial. Mas o jiu-jitsu ele também ensina. Eu treinei ATMI a vida toda, inclusive antigamente existia uma prática muito comum na academia, que recentemente eu fiz em Santana quando eu fui dar uma aula, que era chamada taparia. É um nome até estranho, né? Taparia. Mas acabava o treino, todo mundo tirava a parte de cima do kimono e ia trocar tapa. Era um combate de tapa, para não machucar, né? Mas machucava pra caramba também, ficava tudo vermelho. Mas, assim, o jiu-jitsu é um dos problemas, assim, que eu vejo ainda de alguns professores do jiu-jitsu, é não ensinar o que a essência da arte marcial propõe. Inclusive, né, até falando assim antemão, meus alunos que estão aí já sabem, eu estou escrevendo um livro sobre o jiu-jitsu. Né? Estou escrevendo um guia metodológico, um guia metodológico e didático do jiu-jitsu que eu aprendi. Porque eu entendo que vai chegar um momento que eu não vou poder mais dar aula, vai chegar um momento que eu não vou mais treinar, vai chegar um momento que eu não vou estar mais aqui. E se eu não deixar conhecimento passado através das aulas, mas também um guia metodológico para que os meus alunos ou pessoas interessadas possam ver
e aprender, muitas dessas coisas que eu aprendi e que tentei passar vai se perder. Então eu tenho me dedicado muito, já escrevi uma boa parte, já passei até uma parte para meus alunos revisarem sobre isso, e talvez abra um leque de estudo para outras pessoas. Não estou dizendo que o que eu estou escrevendo um conteúdo definitivo do jiu-jitsu, né, da arte marcial, mas eu estou trazendo uma coletânea do que eu estudei durante esses 16 anos que eu pratico, né, para que possa servir como uma base metodológica para que novas gerações possam, além de aprender o jiu-jitsu, preservar um pouco da filosofia e da história que ela tem. Adentrando aqui sobre sua colocação e falando sobre a parte do livro, tem uma frase que fala: existe uma única forma de eternizar dos seus conhecimentos, que é deixando um conhecimento, que seja escrevendo um livro, fazendo um filme, pois seu nome vai ser dito 2 vezes pelas últimas vezes. A última vez que você morrer e a última vez que alguém ler seu livro. Exato. E o livro é uma forma de eternizar. E Léo já me perguntou: Sensei, qual a importância de patrocinar um atleta de jiu-jitsu? O que pode trazer benefícios para atletas e para os próprios patrocinadores? Eu sei que a pergunta foi direcionada para Elenilson, mas só adentrando aqui no meu ponto de vista. Para os patrocinadores, é excelente porque se você está apostando seu patrocínio num futuro próspero daquele competidor. E aí isso vai motivar ele para dar mais garra para ele ganhar, consequentemente, a competição. E quando ele ganha, esse é o meu ponto de vista, você pode explicar o seu. E quando ele ganha, consequentemente, vai levar o nome dele lá no kimono, lá no palco. Pode responder sua parte. Também tem outra pergunta de Edmilson Ed Balduino. Guedes. Meu sobrinho. Pode responder sobre então, Neto, Léo Jaime. Neto e Léo Jaime aí, né, nosso faixa marrom, já também instrutor de jiu-jitsu, nosso grande amigo Léo Jaime, que é um fruto de um dos projetos que nós desenvolvemos aqui em Equador, quando eu dava aula de forma voluntária no projeto que era chamado PET, antigamente, né? Léo Jaime começou com a gente lá, e hoje é um cara que já conquistou vários títulos em nível estadual e regional, e já está na faixa marrom, já se preparando para a faixa preta, e é um grande exemplo de cidadão que nós temos na nossa cidade. O jiu-jitsu, Neto, é um esporte muito caro. Você entra hoje no jiu-jitsu, você tem que comprar um kimono que hoje em dia é um dos mais fraquinhos, está girando em torno de R$200. Você, às vezes, tem que pagar uma mensalidade que muitas vezes é muito cara. Você tem que comprar um suplemento se você tiver déficit de nutrição. Você, quando vai para um campeonato, as inscrições dos campeonatos são caríssimas. Ainda tem manutenção, tem alimentação, tem transporte, tem estadia. Então, é um esporte muito caro. E muitas vezes, o próprio atleta não pode custear. E aí é onde vem essa necessidade dos patrocinadores. Pessoas que confiem e acreditem no potencial do esporte para financiar essas pessoas poderem participar de campeonatos e terem os seus resultados comprovados. Isso é a importância de patrocinar para o atleta. É ter esse apoio, porque é um esporte caro e que, por exemplo, por ano você compra em torno de 2 kimonos para poder treinar e competir. Até porque para competir você tem que ter um kimono específico. E aí, do ponto de vista das empresas, infelizmente, na nossa região, e numa cidade tão pequena como Equador, pequena tanto demograficamente como também de visão empreendedorista, isso mesmo. As pessoas acham que patrocinar é dar R$2, é dar R$3, é a coisa do tipo. Patrocinar é um investimento com um retorno garantido. Eu vou dar 2 exemplos simples. Quando eu competi no Nordeste Open, em 2013, que eu fui campeão, eu estive no pódio, o campeonato estava sendo transmitido para mais de 10 países. Né? No ginásio em si, tinha mais de 8 mil pessoas assistindo. As fotos até hoje rodam em jornais, em revistas, em sites. YouTube. Exatamente. Né? Inclusive, o vídeo da minha luta lá tem mais de 10 mil acessos, por exemplo. Então, aquelas pessoas que me patrocinaram, por exemplo, no tempo foi um grupo aqui que era o Telex Free daqui do Equador, teve sua marca lá divulgada e até hoje é perpetuada lá. Né? Além disso, o segundo exemplo, nós tivemos aqui em 2019 a visita da TV Cabugi. Né? Nós participamos, conheceram a minha história, a história do Jiu-Jitsu, e nós participamos daquele programa Rota Inter TV,
né? Então, imagine quantos atletas estavam ali que se tivesse com a logomarca no seu kimono estampada de uma empresa de Equador, quanto teria sido divulgado a empresa, né? Então, infelizmente, do ponto de vista do atleta, é uma coisa extremamente necessária, e aí acontece uma dependência da gente, dos governos municipais, de estar pedindo um transporte, de estar pedindo um patrocínio para uma inscrição, coisa do tipo, que é um pouco desgastante, porque aí vem um lado político que também, infelizmente, não é bem entendido, e acaba sendo desgastante. E do ponto de vista empresarial, infelizmente, ainda não explorado, mas tem todo esse retorno de divulgação. Então é muito importante. E, Sensei, não pediu para mostrar a medalha, mas antes deixa eu só comentar um pouco sobre o seu fala. Ontem estive no podcast na estreia com o Damião, e ele falou bastante um termo semelhante do seu assunto. Ele falou que aqui em Equador, o pessoal, apesar da qualidade dos desenhos dele, ele não tinha tanto reconhecimento assim. Foi com o post do Facebook, mas sempre tinha 30, 20 curtidas. Mas não, quando alguém via pra ele, julgava. É só um menino desenhando, é só um menino rabiscando. E ele falou que de sair dessa zona de preconceito, que foi Equador, e ir lá para Natal, na primeira semana apareceu o patrocínio da Mocho, inclusive ele foi um dos primeiros patrocinados. Mocho, estou falando as principais marcas, Mocho, Léo e Léo, entre outros. E aí vem a parte da frase do diamante, que você também falou. E existem muitos diamantes brutos na nossa cidade e principalmente nos interiores. Ele só é lapidado quando vem justamente esse patrocínio para mostrar essa marca para mais pessoas. E ele também falou que, apesar do Instagram dele ainda ser pequeno na época, tem todo esse network lá em Natal, e por ver ele usando a prancheta da Mocho, que é voltado para artista, inclusive esse podcast está no YouTube, se você quiser conferir lá, Neto LR. E esse também vai para lá, e em breve nas todas as plataformas digitais. Ele falou que, por ele mostrar aquela prancheta, uma empresa que investiu nele no Natal comprou 20 pranchetas. 20 pranchetas dessa mesma empresa, da Mocho. Isso está ligado com a divulgação, como você falou. Exato. De ter sua logo no kimono, porque está sendo transmitido por todas aquelas câmeras, tem 8.000 pessoas ali, consequentemente, assistindo, prestando atenção, fora que se eternizou na internet, jornais, entre outros. Exato. E voltando aqui ao comentário de Ná pediu para você, se possível, mostrar a medalha desse campeonato. Então. Fazer um pequeno tour aqui pelo meu... À vontade. Pequeno... Aqui estão algumas das medalhas que eu conquistei, inclusive essa daqui, ó, um pouquinho grande, não sei se está dando para ver legal, foi a do Norte-Nordeste, e algumas outras. E essa daqui, ó, foi a minha primeira medalha de jiu-jitsu, de campeão do estado. Olha só como era pequenininha, de um plástico, mas de um valor absurdamente enorme. Manda um alô para João Pessoa. Um alô para você que é de João Pessoa, de todo. Seja muito bem-vindo na live. Aqui em cima, as minhas katanas. Inclusive eu tô com uma, mas a minha não é o katana, mas era uma katana, eu dividi. Essas duas inclusive, medalhas aqui... falando sobre o seu desenho, desculpa lhe interromper. Eu queria indicar, um desenhista de Santana do Seridó, com um talento incrível. Ele faz desenhos de realismo, e foi ele que fez esse seu desenho. Exato, aqui, ó. Um Guilherme. Artista incrível, Guilherme Desenha, ou Desenha Isso. Guilherme. Isso foi um presente maravilhoso. Incrível. Que eu tenho aqui guardado com grande estima. Assim como esse outro que foi de um artista, acho, de Açu, que eu ganhei do meu amigo Val, lá de Santana também, que é um grande presente. E essas duas medalhas aqui são a do Nordeste Open e a do 5º estadual que eu participei, que são, para mim, referências, porque foram 2 campeonatos que eu lutei lesionado e que, assim, todos desacreditavam da capacidade. E aqui alguns dos troféus que eu conquistei ao longo aí dessa e sobre essa parte de troféu falando, pessoal, o troféu não tem a principal função de dizer, é de ouro, é de bronze, é de prata. Não, ele é um mérito que você conquistou de todo o seu treinamento, é um resultado de todo o seu treinamento. E aí, eternizado,
seja numa placa de bronze, seja num plástico, independente do Isso. material, é nosso valor sentimental naquele. Eu sei disso É. porque eu tenho um de primeiro lugar de desenhista e foi algo que em 2016 que deu um ano que eu de não ter desistido até hoje. E acredito que é com essas pequenas medalhas que motivam nós a continuar e não desistir. Então, Neto, olha Porque só. Pode continuar. porque já faz uma hora e eu acredito que você seja muito ocupado. Não, Eu quero. tá tranquilo. Eu só queria fazer um- uma explanação sobre a importância desse tema que nós falamos, sobre a jornada de ser campeão, a jornada de ter sucesso na vida, que eu assim sempre passei para meus alunos, para as pessoas que eu tenho proximidade, as pessoas que me procuram para conversar sobre alguma coisa desse tipo, e também falar um pouco sobre essa questão de reconhecimento. Quando eu fui campeão desse Nordeste Open, onde eu lutei com o cotovelo quebrado e o ombro deslocado, inclusive meus professores não queriam nem que eu lutasse, só que foi o primeiro campeonato que eu fui com meus alunos de Santana, e aí eles nunca tinham me visto lutando, e me motivaram muito, e eu sentia na obrigação de responder a todo o carinho que eles tinham a mim. Eu lutei, fiz lutas que estão inclusive no YouTube, e graças a Deus fui premiado, fui campeão. Quando eu cheguei em Equador, no tempo eu estudava na Facisa, em Campina Grande. Eu cheguei na Facisa, houve uma festa para mim, eu fui colocado no jornal da Facisa, foi bem interessante. E aqui em Equador eu não recebi sequer um parabéns. Então, assim, Isso quando a gente, volta. Pode quando a, quando a, completar seu raciocínio. quando a gente entende que fazer o que você gosta vai além do reconhecimento, é um sentimento libertador. Porque, assim, é claro que você. Eu me senti muito lisonjeado quando fui homenageado na Facisa, quando as pessoas que eu nem conhecia vinham me dar parabéns, e também fiquei muito magoado quando eu via pessoas aqui, inclusive que treinaram comigo, nem sequer dar valeu, parabéns, cara, incrível o que você fez. Isso machuca também, só que aí a gente tem que aos poucos ir sobrepondo essas situações, né? E aí é onde eu falo que existe um esquema de como você ter uma mente de campeão, como você ter uma mente de pessoas que precisam superar. Eu acredito que é um processo que começa quando você transforma o seu sonho ou a sua ideia em uma meta, e a partir de aí você começa a trabalhar para que essa meta seja concluída. Inclusive existe uma frase que também é um dos assim chamares da minha vida, que é: quanto maior for seu objetivo, maior tem que ser seu empenho. Se você pensa em ser campeão mundial, você não pode se empenhar para ganhar um campeonato regional. Você tem que se empenhar além disso. Então você pode sim sonhar em ser o melhor desenhista do mundo. Mas se você não se esforçar para o tamanho que é esse seu sonho, você não vai conquistar. O segundo passo, com certeza, é se inspirar, buscar inspiração e se motivar. Se você não fizer isso, nada vai ter valor. Aí vem uma outra frase também que eu acho que é bem importante, que eu também levo como uma das primícias da minha vida, que é: se não houver risco, não há recompensa. Nada que você for fazer na sua vida vai ter uma recompensa se ela não exigir risco. E para você sobrepor esses riscos, você precisa se inspirar, você precisa se motivar. Um outro passo é que você tem que estar pronto para caminhar sozinho, se for necessário. Pode ser que ninguém acredite em você, pode ser que ninguém queira lhe ajudar, pode ser que ninguém queira participar do seu sonho, da sua ideia, do seu comércio, do seu desenho. Então você vai ter que estar pronto para caminhar sozinho também. Então não pode ficar no comodismo de esperar que os outros lhe puxem para os resultados. Isso Só pode concluindo contar. rapidinho. É importante, um outro ponto, compreender os erros e as derrotas como uma parte do processo, né? É muito importante você saber que errar e ser derrotado também faz parte, não é o fim, é apenas uma etapa que você vai ter que tirar isso como exemplo. Lidar com os momentos de glória com bastante humildade, porque aqueles que acham que quando vence a primeira vez conquistou tudo, ele não está pronto para ser um campeão. Passar conhecimentos, multiplicar os praticantes. Esse talvez seja um dos os maiores motivos de você conquistar um título. É você ser exemplo e motivação para que outros façam a mesma coisa. E aí o último ponto é você refazer todo esse processo.
Não adianta achar que você conquistou alguma coisa e você já chegou ao fim. É necessário recomeçar tudo novamente. É necessário você ter novas ideias, você ter novos métodos, você se esforçar para isso, se inspirar para isso, aprender que vai cair, mas vai precisar se levantar, chegar a um ponto onde você vai conquistar e precisa ser humilde e mais uma vez recomeçar. Isso eu acredito que seja os passos de você alcançar sucesso em qualquer segmento da vida. Tem uma frase que eu queria comentar sobre, que diz: primeiro, não é exatamente essa frase, eu estou tirando da minha cabeça, que é: seja primeiro o melhor da sua área, para depois ser o melhor, entre aspas, do mundo ou do seu país. Porque Isso. muita gente já quer pular etapas, isso é errado, você não deve pular etapas. E quem, consequentemente, pula etapas, cai e não sabe por que caiu. Por quê? Porque pulou etapas. Você deve ser primeiro. Devemos sonhar, devemos, mas sonhar com o pé no chão, como você falou, que aí volta na parte da humildade. Devemos reconhecer que queremos ser o melhor do mundo, podemos ter sim, mas vê se você está no nível compatível da sua área. Vê se na sua cidade você não pode aprender com alguém melhor. Devemos sempre levar esse processo do aprendizado. Aprendizado é muito importante você aprender com quem já está dando certo e não ignorar aquela pessoa que veio antes de você. Isso é a minha filosofia que eu acredito. E voltando antes sobre o Empol, muito bem-vindo. É uma amiga minha de lá de São Paulo, que também vai comparecer aqui no podcast algum outro dia. Mas voltando aqui ao meu raciocínio, eu volto ao podcast de ontem, onde Damião só começou a crescer, entre aspas, ser visto como artista depois que foi para Natal, porque lá ele se relacionou com pessoas que viam o diamante dele. que estava nele. E, tipo, interior principalmente, é muito mais difícil para toda a área. Se seja você um empreendedor, vai vender pipoca, qualquer coisa. Você vai vender alguma coisa, mostrar sua arte, arte marcial, lutar, cantar, dançar. Com a internet facilitou bastante. Mas, de qualquer modo, é muito desmotivador quando você tem alguma conquista e muitas pessoas do seu arredor não veem essa conquista como algo tão grande que é para você mesmo. Isso é algo. Iremos falar bastante sobre isso, mas inclusive eu quero lhe convidar novamente que você deve 16 anos só nessa parte de jiu-jitsu, você deve ter muito mais para agregar para nós, para mim mesmo, que estou aprendendo bastante. Tô, inclusive anotando tudo aqui. Inclusive Acredito eu posso que passar o esquemazinho que eu fiz aqui para falar, porque assim, eu tinha muitas coisas para falar sobre as minhas experiências, à mas vontade. o tempo Mas que eu acredito acredito. que o tema de hoje já foi muito bem explicado. Você pode vir mais vezes, quanto quiser, se você já fica à vontade. Se o E pessoal estou pedir começando aí, aqui eu venho. no Instagram, mas acredito que no futuro próspero, coisa de 1 ano, 2 anos, eu esteja com um estúdiozinho, com um microfone, Espero que sim, cara. estilo Espero que mesmo sim. uma rádio. Isso é muito importante, já voltando ao tema, que é acreditar no que é possível, na sua. Exato. Baseado que não Inclusive, voe demais. Pode Neto, falar. existem 7 sentimentos que não podem ser desprezados em qualquer carreira, em qualquer história, né? Que é, primeiro, sentimento de desânimo quando as coisas começam a dar errado. Isso é uma coisa que você tem que lidar. A euforia quando as coisas começam a dar certo, é o segundo sentimento. O orgulho quando você começa a ter as suas primeiras conquistas, também você precisa saber lidar. Assim como a arrogância quando você vai tratar com seus rivais ou seus concorrentes. O quinto ponto, que é um sentimento muito já complicado de se lidar, que é a desmotivação quando você cai, ou quando você erra, ou quando você é derrotado. O sexto sentimento é o egocentrismo, que é você tem que ter essa libertação para você saber passar esses conhecimentos. E o último, que é a angústia quando você tem que parar, quando chega o fim da sua jornada. São 7 sentimentos que a gente precisa aprender a lidar para que você consiga ter sucesso no que você faz. Não estou dizendo com isso que eu sou a pessoa mais bem-sucedida na área que eu vivi. Eu sou sim uma pessoa extremamente satisfeita com todo o meu processo.
Eu tive momentos com esses 7 sentimentos que até hoje me machucam, me fazem pensar das oportunidades que eu perdi, das tantas vezes que pessoas me abriram portas e eu simplesmente abri mão, mas eu sou uma pessoa extremamente satisfeita com tudo que eu vivenciei. Tudo, 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 tudo. E são momentos como esse, quando eu vejo, por exemplo, uma mensagem de Val, de Luciano, de Léo Jaime, aluno meu, que coloca aí agradecendo por tudo que eu fiz na vida deles. Na verdade, eu acredito que eles fizeram muito mais por mim, por ter me dado a oportunidade de passar o que eu vivenciei. Mas, assim, são essas pequenas coisas que são os maiores troféus da minha vida, certo? Assim, nenhum troféu, nenhum título que eu conquistei me traz mais felicidade do que olhar nos olhos dessas pessoas que acreditam em mim, que me valorizam, que me respeitam e saber que foi algo que eu conquistei através de tanto sofrimento, tanto suor, tanta lágrima, tanto sangue, certo? Então, assim, É, eu acredito que é isso. são esses 7 pilares que devemos ter como base para construir algo, para consequentemente chegar ao topo. E se você não constrói bem, consequentemente você não vai sair do começo. Isso. E esse sentimento de reciprocidade de professor e aluno é muito real, porque eu dava aula de violão. Claro que tem muita diferença, mas o princípio é o Claro mesmo. que não. Quando, quando escutamos, muito obrigado, você estava precisando muito aprender essa música e agora eu toco para minha mãe e ela fica super feliz, que é uma música que ela gostava e eu aprendi porque você ensinou. E é algo muito gratificante essa parte de Com repassar certeza. conhecimento, ver os frutos que você ensinou crescendo por conta própria e volta uma metáfora da bicicleta. A bicicleta tá lá, você anda, mas vai chegar uma hora que você vai ser preciso tirar rodinhas. E aí é que você vai iniciar seu processo de andar sozinho. E Exatamente. quando você mais não tem mais o apoio, você tem que se virar, tem que dar cara a tapa. E nós não estamos romantizando que é fácil, porque, como a Helena falou, não é fácil. Ele já teve que lutar campeonato lesionado, entre Muitos, muitos. Na verdade, desmotivado. eu acho que eu nunca lutei um campeonato 100%, na verdade. E isso aí, gente, não estamos vendo para falar que é fácil, mas é possível se você manter a dedicação. Com Isso serve certeza. para toda a área. E se você já tem um apoio em casa, perfeito. Muita gente que começa, consequentemente, às vezes, não tem apoio em casa. Principalmente para volta da arte, diz, vai ser médico, menino, vai estudar para alguma coisa que tem futuro. Exatamente. Isso aí já é uma péssima, já é É, uma grande desmotivação que mas, é, consequentemente, você é um exemplo de persistência que deu certo. Voltando à frase do Charlie Chaplin, que é: a persistência é o caminho do êxito. Eu sempre falo essa frase porque é uma frase que é um dos meus chamaris, assim como você falou algumas, que é uma pessoa que eu admiro muito na parte da encenação, do ator todo, como pessoa, que é o Charlie Chaplin. É uma pessoa que revolucionou assim o mercado e ele não falou uma palavra. Ele exato. mostrava através de livros e através de ações, de gravações, sem falar uma palavra. Isso é muito verdade, isso que você falou dos 7. Inclusive, acho que seria preciso uma live para falar somente essa Sim, base que devemos construir para chegar lá. Porque quando alguém pensa assim, vamos supor, olha para você que já está no nível de vitória e diz: isso foi fácil, ele só foi lutando e ganhou. Ou diz o famoso foi sorte. é Nunca é isso. sorte. E nunca é sorte. Diz: é porque o oponente dele é fraco, ou o oponente dele faltou feijão, alguma coisa assim do tipo. Isso nunca é verdade. Quantas vezes as pessoas geralmente É. só olham a vitória, mas não olham toda a Inclusive, trajetória que você fez. Neto, assim, Isso. para agregar o seu raciocínio, aproveita nessa questão do que você falou, do que eu lutei lesionado, nesse Nordeste Open em 2013, que eu falei que eu lutei com o cotovelo quebrado, que ainda hoje é quebrado, ó, mexe aqui o ossinho, ó. E também volta a parte do vôlei, né? Que Isso. você é da Aí, barra além praticante. desse cotovelo quebrado e o ombro que eu tinha deslocado há pouco tempo, estava bem inchado, que meus professores não queriam permitir que eu lutasse, eu fui para a semifinal e eu passei 3 meses treinando um único golpe. Inclusive está lá no YouTube, quem quiser ver lá, é só colocar semifinal, Helenius Balduino, Nordeste Open. E eu venci a luta em 48 segundos.
Porque é um feeling que a gente chama, um Foi um triângulo um triângulo voador, não voador. foi? Isso. Eu me lembro, eu assisti, eu E acompanho, rapaz, aí, acompanho. e aí, assim, são coisas que a gente tem que saber absorver no momento. Eu venci essa luta e ia para a final. Então eu já era o segundo colocado. Eu já era medalhista num campeonato que tinha atletas de 11 estados do Brasil. E aí eu ia saindo sentindo muita dor, muito cansado, porque foi muito esforço. Eu tive dificuldade para bater o peso. E quando eu cheguei na área de descanso, para esperar a hora da final, eu já ia dizer à menina que anotava os resultados que eu não ia lutar a final. Que eu não ia lutar a final. Só que quando eu sentei, o cara que ia lutar a final comigo, que não tinha lutado, que foi WO, ele nem precisou lutar, passou direto para a final, ele chegou do meu lado e começou a falar. E meus alunos sabem essa história, eu não estou falando para fazer propaganda, mas os alunos que estão aí podem até confirmar que já escutaram isso muitas vezes e já presenciaram. Ele começou a falar, eu vi sua luta aí, cara, não sei o quê. Eu só quero dizer a você que faz 30 lutas que eu não perco. E aí eu já venci vários campeonatos, coisas, fez toda o que eu considerei assim desnecessário e arrogante da parte dele, porque eu acredito que ele tinha percebido que eu estava machucado. E aí ele veio tentar me intimidar antes da luta, né? E aí eu não ia nem lutar. E quando eu olho para a arquibancada, eu vejo meus alunos tudo eufóricos por estar vendo que eu estava indo para a final, aquela coisa toda. E acabei indo lutar a final. Acho que esportivamente foi um momento assim de maior vitória na minha vida. E sentimentalmente foi talvez a maior oportunidade na minha vida que eu tive de dar a volta por cima. Né? E aí eu lutei, venci em 1 minuto e 41 segundos. Fui campeão do Nordeste Open, um título que assim é cobiçado por muitas pessoas da área de jiu-jitsu aqui no Nordeste. E saindo de Equador, uma cidade pequena, treinando em Santana, que no período eu estava com a academia fechada em Equador. E com o apoio dos meus alunos e de algumas pessoas que sempre acreditaram em mim, inclusive minha família, minha esposa, meu filho. E graças a Deus, assim, foi muito importante. Por isso que eu vejo e eu acho que, como você falou, vai ter muita gente para diminuir o seu processo. Vai ter muita gente para achar que foi fácil, que você conseguiu com a ajuda de alguém, que você não mereceu, coisa do tipo, que poderia fazer melhor do que você, o que é o sentimento mais fácil que existe. É você olhar e dizer, eu posso fazer melhor do que ele. Agora eu quero ver Mas, fazer melhor que você, no caso. mas você precisa ter confiança no que você acredita e principalmente você tem que valorizar a sua história. Eu acredito que esse é um dos meus maiores defeitos. Eu deixo que o meu processo seja muito esquecido porque eu sempre me preocupei muito em colocar em evidência aqueles que estão comigo. Mas assim, você precisa acreditar na sua história, você precisa acreditar no seu potencial. Já que a gente está assistindo bastante, eu acho que já o Instagram deve até fechar a live. É, eu, É. a Inclusive, esse é um mensagem, dos motivos que eu quero ir ao Pro. Desculpa interromper o raciocínio, pode terminar. então é assim, a mensagem que eu quero deixar nessa oportunidade que nós tivemos de conversar é que ser vencedor não implica em você ganhar nada nem de ninguém. Ser vencedor, antes de tudo, é você se superar, superar seus medos, superar, às vezes, até a sua falta de motivação mesmo. Jigoro Kano, o criador do judô, um grande sábio, ele dizia que o grande vencedor é aquele que vence a si próprio. Então, eu acredito que a maior vitória e a maior marca de um vencedor é você saber que antes de qualquer desafio, você precisa acreditar em você e em qualquer segmento que você fizer, por mais que seja preconceituado, por mais que seja difícil, por mais que seja caro, por mais que ninguém acredite, você precisa acreditar. A E primeira vitória é acreditar. falando aqui sobre o seu depoimento, isso é muito verdade. Eu, há menos de 12 dias, estou começando uma jornada minha, que eu me desafiei, agora aproveitando essas férias, de 15 dias, a emagrecer um pouco. Um processo é de 45 dias? É.
E eu já coloquei pouco porque eu sei da realidade que não é fácil você emagrecer, principalmente morando em casa de vó, que força você a comer à força. Mas eu sei como é difícil, porque não é a primeira vez que eu tento, mas agora, a primeira vez que eu entrei, porque toda vez que eu começava, ou no processo entre essa de emagrecimento, eu já começava, mas vai ser difícil, não sei aquela coisa, esse pensamento negativo. Mas dessa vez eu comecei com o pensamento que vou conseguir, e já estou até conseguindo, e dessa vez eu não me pesei, porque não tem a ver com peso, tem a ver com você está bem com o seu corpo, está bem com o seu corpo, está com autoestima em cima por ter conseguido realizar aqueles 45. Como eu falei, teve dia lá que deu preguiça, mas mesmo assim eu continuei. Teve um dia que eu dei descanso, que é essencial, como tudo na vida, que foi no sábado passado. E tamo aí, tô no 13º dia, quer dizer, 13º dia. E se você quiser acompanhar essa jornada, eu tô todo dia de manhã postando algo sobre o exercício, Eu dando uma dica eu tenho de acompanhado. Eu tô dando uma dica de alimento, às vezes são dicas soltas assim, mas se você entende o raciocínio, você sabe que faz total sentido. Com certeza. No primeiro dia eu falei sobre tomar água, que muitas pessoas ignoram, mas é uma das coisas mais importantes, como, nossa, isso iria se estender para muito assunto. E eu queria fazer um convite, vamos encerrar, mas já, porque eu acredito que a mensagem já foi passada. Isso. E vai ter mais lives com você, é óbvio. Você tem muitos assuntos para falar, até mesmo sobre jogos, tudo que você representa assim na cultura, porque Equador, assim como muitos interior, é carente de cultura, para ser sincero. E a cultura que temos é através de uma tela. Mas agora não, porque está em pandemia, não podemos, mas desde quando não tem pandemia é muito difícil ver um evento assim de cultura. Alguém que ensina algum esporte, alguém que ensina a força que não desiste dos alunos e ensina assim uma arte marcial, alguma arte, seja dança, seja cantar. Equador não tem centro de cultura, sendo sincero. Não tem um centro onde pega pessoas que realmente gostam de arte e desenhar. E isso é reflexo de, como você já falou anteriormente, de governo, de preconceito. E como prova, na parte de ontem, a arte tem mais, falando mais um pouco sobre a arte, é mais sobre liberdade. Falamos ontem, tipo, como nós queremos passar nossa emoção, passamos através de um desenho. Um poetisa vai passar através da sua poesia. Um Exato. compositor vai passar através da sua música. Um dançarino através do seu passo de dança, entre outros. E queria agradecer aqui, Helenilson, por ter passado todas essas partes de motivação. Queria falar que vai estar no YouTube amanhã, que é o tempo que upa no servidor do Instagram para eu baixar amanhã, às 12 horas, em breve, em todas as plataformas digitais. E deixar aqui aberto, em 5 minutinhos, vocês podem fazer qualquer pergunta que vocês quiserem, ou elogiar, qualquer crítica, porque é onde é o segundo dia. Vamos estar dedicando essa parte exclusiva para ler os comentários. Pois, para mim, ainda é o segundo dia onde eu estou aprendendo. Como vocês viram, onde eu sou ainda nervoso, mas é o que vamos desenrolando. Como a Helena nos falou, é no medo, na pressão que desenvolvemos a capacidade de se superar. Pode ficar à vontade, Helena, falar alguma coisa sobre. E, Helena, onde encontramos um pouco do seu trabalho? Pode falar um pouco sobre. Deixa eu colocar aqui, tá? Então, Neto, tá dando para escutar? Tá sim. Então, nesse período de pandemia, tudo muito complicado, né? A gente não está podendo dar aula porque é um esporte de contato. Eu ainda tenho academias em Santana do Seridó e em Junto do Seridó. Aqui em Equador nós estamos parados porque nós tivemos um pequeno problema e também a gente fechou a academia aqui em Equador, mas atualmente a gente está em processo de, como eu estou dizendo, eu estou tentando confeccionar esse livro, que vai ser um guia metodológico para meus alunos, e aí também, fora a parte, eu tenho tentado manter contato sempre que possível com os meninos, mas eu espero que logo, logo a gente E esteja voltando. eu também lhe acompanho no Instagram, em breve você está com um projeto de Muay Thai, certo? Isso, nós Porque estamos... tem muitas pessoas que talvez sejam interessadas em Muay Thai e seria excelente você falar um pouco Aham. sobre. Nós estamos com uma parceria aí com a academia do DOD, né, a Teach House and Fitness. De House Fitness, Nós vamos conheço.
nós vamos fazer lá aulas de personal fight, não vai ser especificamente de uma modalidade, como eu falei que eu sou habilitado em algumas modalidades, nós vamos tentar utilizar esse tipo de modalidade para aquisição de mais qualidade de vida, não é para você aprender a lutar, mas para você ter um gasto calórico, ter a oportunidade de fazer uma atividade que lhe traga compensações físicas, mas também emocionais, e vamos estar executando esse trabalho lá de uma forma personalizada, acompanhada por profissionais da educação física e por mim, que sou profissional da área de personal fighter, onde a gente vai estar ministrando aulas de jiu-jitsu, muay thai, judô, kickbox, tudo que a pessoa tiver interesse em aprender, a gente vai estar desenvolvendo, certo? Estamos só aguardando as liberações dos órgãos competentes, já estamos com o tatame lá montado, né, no espaço que a Teach House Fitness vai estar disponibilizando para essas modalidades e outras modalidades de dança, HIIT e outras modalidades no contexto geral. E a gente espera que com o fim dessa pandemia as coisas voltem ao normal, apesar de ser muito difícil, mas na área do jiu-jitsu a gente continua no processo de formação para que em breve nós tenhamos novos faixas pretas aí para aumentar esse leque de ensinamentos. Atualmente eu sou faixa preta primeiro grau, já estou no tempo de receber o segundo grau na faixa preta e tive a grande satisfação de formar dois faixas pretas, né? Diego, meu sobrinho aqui de Equador, e também um Diego, que é lá de Caicó, que é meu aluno, um grande amigo que eu tenho lá em Caicó. E nós temos aí ainda dois faixas marrons e vários outros faixas roxas que estão em processo de formação para futura. Eu queria agradecer por ter comparecido no segundo episódio e geralmente, voltando na parte, geralmente o pessoal ignora, diz, não é só um menino bobo querendo gravar, mas não, tem todo um conceito que você está agregando para minha vida, falando por mim, e muitas pessoas aí, ó, estão relatando, isso é uma prova social que você agregou na vida delas também. E eu queria já. É sempre ruim o encerramento, porque é uma conversa muito boa, mas vai se repetir muitas vezes. Eu queria agradecer a todo mundo que teve paciência de assistir toda essa conversa. Queria agradecer a audiência. Queria falar que também vai estar no YouTube. E, ó, já aprendi hoje, ó. Muito obrigado. Quer alguma palavra para finalizar, Elenilson? Algumas finalizações? Ou Só agradecer a todo mundo eu acho que já terminou já. Ah, pode falar. Só agradecer a todo mundo que esteve presente, dizer que é uma satisfação. Estou à disposição, não só a sua, Neto, mas de quem tiver interesse em conversar, falar um pouco sobre isso. Eu acredito que agrega muito na vida de todo mundo, né? Como dizem os japoneses, do arigatou gozaimashita. Obrigado. E, Nazaré, eu queria, inclusive, conversar com você e, se você quiser, convidar para você falar um pouco mais do ponto de vista feminino, que é muito importante. Também isso vai agregar para mais pessoas, para mais mulheres. Você falar sobre autoestima, como a Helena falou, sobre a defesa pessoal. E, inclusive, vou lhe mandar uma mensagem. Eu não lhe conheço, mas eu já vi você treinando. É, é isso aí. Valeu, Neto. Muito obrigado. Muito obrigado e valeu, Valeu. Helenilson.